Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Boa noite, Cristiane. Seja bem-vinda. Professor, tá mudo. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Cristiane. Seja Cristiane. bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite, Valéria. Tudo bem com vocês? Ótimo, e vocês? Tudo bem? Estamos bem, graças a Deus, Que né? maravilha. O tempo tem nos Hoje deu uma ajudado. chuvinha. Hoje deu uma chuvinha aqui em Santa Helena muito boa. Muito Ficou a bom. tarde toda chovendo. Que maravilha. Aqui também choveu hoje à tarde. Boa noite, Eliane. Seja bem-vinda. Boa noite, Cirleide. Seja bem-vinda. Boa noite. Vamos aguardar Boa aí só um noite. minutinho, enquanto o pessoal entra e a gente já vai dar início à nossa aula. Aí eu decidi ministrar a aula um pouco mais cedo, já pensando, né, que pode chover mais tarde, aí a gente já fica mais tranquilo. E o tempo tá bem fechado aqui em São Simão, tá assim umas nuvens escuras, parecendo que vai chover muito, mais tarde um pouco. Vamos? Professor, Sim? e as atividades de ontem, como que a gente se saiu? Saímos bem? Então, Como que foram as respostas? eu ainda não analisei a resposta de vocês. Eu vou ver se eu Ah, consigo. Hoje o tempo foi meio corrido por aqui e eu tava sem tá internet. O bom. pessoal veio arrumar minha internet agora, já era quase 5 horas da tarde que eles conseguiram arrumar. Ah, sim. E aí eu Tem tava. problema. Oi? Tem problema, não. Mas amanhã eu dou um feedback. Boa noite, Tá seu ok. Divino. Seja bem-vindo. Boa noite. Vamos aguardar aí só um minutinho. Já vamos dar início. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Elielma. Seja bem-vinda. Boa noite. Bom, hoje é dia 5/11 de 2024. Vamos iniciar nossa aula de número 6. E hoje nós vamos iniciar falando sobre um indicador muito importante. Relação horas extras e horas trabalhadas. Esse indicador ele é muito importante. Né? Por que importante? Porque a gente consegue avaliar os nossos colaboradores. Como que está o comportamento dos nossos colaboradores em relação à carga horária trabalhada. Existem muitas empresas, né, que colocam uma carga horária muito puxada para os colaboradores. E aí, às vezes, isso traz no próprio colaborador uma insatisfação. Então, é muito importante a gente estar atento, né, se realmente essa carga horária está fazendo bem ou não. Tem pessoas que acham bom, né? Aumenta ali um pouquinho do salário por conta das horas extras, porém ele também perde um pouco na qualidade de vida.
E isso principalmente quando a pessoa trabalha distante de casa. Boa noite, Flávia. Boa noite, Fabiana. Sejam bem-vindas. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Isso pega muito, pessoal, quando o trabalhador trabalha longe de casa. Boa noite, Luana, Luiz, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Fran, seja bem-vinda. Boa noite. Então, pessoal, quando a gente vai olhar para esse indicador, né, relação horas extras e horas trabalhadas, imagina que o colaborador ele sai de sua casa e ele precisa andar 1h30 para chegar no trabalho. Quando ele sai do trabalho, ele tem que voltar 1h30 do trabalho para casa. E aí você fala assim, ele trabalha, né, ele fica na empresa por volta de 9 horas. Boa noite, Letícia, seja bem-vinda. Boa noite, Veronilda, seja bem-vinda. Existem trabalhadores, por exemplo, aqui na cidade de São Simão, nós temos uma usina de cana de açúcar em Cachoeira Alta. Então, as pessoas que deslocam de São Simão para Cachoeira Alta é mais ou menos 1h, 1h20 minutos, até essa pessoa chegar no local de trabalho. E aquele que trabalha no campo demora mais ainda, porque ele sai, ele chega na usina de lá e tem que ir para o campo. Então, ele vai demorar por em torno ali de quase 2 horas até ele chegar no local de trabalho. Aí ele vai ficar mais 9 horas no local de trabalho, considerando que ele tem 1 hora de almoço, né? E considerando esse horário de almoço, boa noite, Lília, mais 1 hora. Então ele vai ficar 9 horas com mais 2 horas, 10, 11, com mais 2 para voltar, 12, 13. 13 horas fora de casa. Agora você pensa comigo, uma pessoa que fica 13 horas fora de casa, vocês acham que essa pessoa está interessada em fazer hora extra? O que vocês acham? Acredito que não. Ele já está muito cansado, né? Porque a vida dele é muito corrida. Aqui nós temos uma outra usina, a Flávia conhece aqui, sabe como funciona. Nós temos outra usina em Limeira do Oeste. Então, os colaboradores que saem de São Simão para trabalhar nessa usina em Limeira do Oeste é mais ou menos 1h30 de viagem para ir e 1h30 de viagem para voltar. Agora você imagina, ele tem 1h30 para ele, mais 9 horas que ele fica lá no trabalho, que são 4 horas antes do almoço, aí tem 1 hora de almoço, mais 4 horas após o almoço, para dar as 8 horas diárias. E aí mais 1h30 para voltar para casa. Então, somando isso, vai dar 12 horas. 12 horas fora de casa. Esse colaborador, ele não está interessado em ganhar hora extra. Porque para ele ganhar hora extra, às vezes ele vai ter que ficar mais 40 minutos, ou mais 1 hora na empresa, ou 1h30. Isso ele vai contar aí quase 15 horas fora de casa, né? E isso é muito ruim, isso não é bom. A pessoa não vai suportar essa carga horária extensiva, né? Isso vai gerar desconforto, porque é uma coisa assim, ó. Quando a pessoa é uma pessoa solteira, que não tem filhos, não tem cônjuge, né, esposo ou esposa, às vezes ele consegue lidar com essa situação. Às vezes até vai. Mas quando a gente constrói família, há responsabilidades com esposa, filhos, com marido, né, no caso da esposa, isso fica muito difícil sustentar sustentar e administrar essa situação. Não é fácil. Acredito eu que a minha conexão com vocês deu uma falhada, né, gente? Vocês estão me ouvindo? Ficou mudo aqui. Agora voltou normal. Maravilha. Então, pessoal, é muito difícil administrar essa situação, né, para nós que temos família, né? Aí você fica 15 horas fora de casa. Quando você retorna, né, o esposo chega em casa, ou a esposa chega em casa, muitas vezes a esposa chega, ela tem que cuidar da família, cuidar da casa, às vezes
ajudar um filho a fazer uma atividade ali de casa, da escola. Então vai ficando insuportável essa carga horária, né? É muito difícil sustentar isso. Então esse indicador, ele vai nos mostrar quanto é importante, quando não é importante, né, a gente permitir que o colaborador faça algum tipo de horas extras. E isso também em comum acordo com o colaborador e diante de uma necessidade extrema da empresa. Tá? A gente tem que pensar nisso também. Para que esse colaborador possa estar fazendo horas extras em casos esporádicos ou em casos extremos, de extrema necessidade. A gente tem que produzir, né, porque senão a gente vai ter uma perda muito grande. A nossa produção atrasou por conta de uma quebrada de máquina, né? A gente teve que fazer uma manutenção e isso demorou bastante até a gente conseguir. Então agora a gente vai ter que fazer horas extras durante uma semana para compensar o tempo que a máquina ficou parada. Justificável, tranquilo. Mas se a gente entra nesse negócio de hora extra, né, em casos comuns do dia a dia, naturalmente, isso é muito ruim, pejorativo. Então o colaborador talvez não consegue sustentar essa situação por muito tempo, porque realmente é desgastante. Pode falar, Flavinha. Eu acredito, assim, igual no caso da usina de Cachoeira, de Limeira, quando tem um caso que às vezes precisa de algum funcionário ficar, eu acredito que eles dão opção os que moram lá, né? Não os que igual, moram em São Simão. Eu acredito que seja assim, quando precisam. Às vezes, em alguns casos, Flávia, acontece daquele colaborador, por exemplo, que mora em São Simão, não ter uma pessoa para substituir ele lá em Cachoeira Alta. E aí ele tem que ficar. Eu tenho um amigo que ele é supervisor. Às vezes ele acaba de chegar em casa, tem que voltar para Cachoeira de novo. Aí tem um carro, né? Às vezes ele vai de táxi, ou às vezes tem uma van que leva ele. Então acontece isso. Às vezes aquele colaborador que executa determinada função, a gente só tem ele aqui em São Simão, a gente não tem ele em Cachoeira Alta. E muitas vezes ele vai ter que deslocar e ir lá para Cachoeira Alta. E aí esse amigo meu, que é supervisor, ele sofre bastante. Ele fala, às vezes eu chego em casa e já tenho que voltar, porque acontece algum problema lá e eu tenho que estar lá para resolver o problema. E a máquina não pode ficar parada por muito tempo. Como ele é supervisor da área de manutenção, então muitas vezes acontece isso, né, dele ter que voltar. E quando há a necessidade, por exemplo, que quebra alguma máquina e há a necessidade de ter que fazer algum tipo de hora extra, isso em casos esporádicos, tá? Não acontece diariamente, só em casos assim extremos. E aí eles acabam tendo que ficar, mas é muito difícil. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem. Aqui a Lili escreveu uma mensagem pra gente aqui. Ela disse assim, boa noite professor e aos colegas. Quando vem de São Simão para ativos, né, eles ficam e tem um carro para levar de volta. Meu esposo trabalha lá. Muito bem, Lilian. Então, tem alguns, igual eu falei para vocês, às vezes tem um carro, né? E se esse carro não estiver disponível, eles contratam um táxi. Mas geralmente pessoas que têm alguns cargos assim de mais relevância, né, que há essa necessidade dele estar lá, eles vão organizar um jeito de levar a pessoa, né? Mas eles vão levar. E é difícil, gente. Imagina, você tem família e eles não querem saber, você tem que estar lá. Então é bem complicadinho. E aí a gente tem que analisar, né, até que ponto isso é bom para a empresa, tá, gente? Porque querendo ou não, isso pode trazer prejuízos para a empresa também. Então a gente tem que analisar isso com muito cuidado. Pode falar, Lilian. Professor, Sim. e às vezes eles não pagam
E não é, tipo assim, pagado a hora extra, é com um banco de horas, né? No caso, na usina, né? Isso, exatamente. Isso é o que mais dói, né? Porque às vezes ele Isso. deixa a família, ele vai para lá, trabalha e depois tem que pagar com o banco de horas. Ah, vai folgar numa segunda-feira, numa terça-feira, onde os filhos estão estudando, não dá para sair com os filhos, não dá para sair com a família, e tem que compensar aquele dia. Isso é bem complicadinho. Por isso que tem que ser analisado, gente, porque isso pode trazer prejuízo para a empresa também. E acaba cansando bastante o colaborador, né? Porque meu esposo mesmo já teve dias dele passar mais de 12 horas lá. Meu Ele chegar Deus. aqui, ele sai 5h45 e chega em casa, já chegou aqui 9h30 da noite. Olha aí que loucura. Então, assim, a Sim. gente tem que analisar para ver até que ponto isso, né, até que ponto isso vai prejudicar a empresa. Se vai prejudicar, se não vai prejudicar. Então, esses indicadores são muito bons para a gente identificar esses problemas. São relevantes, né, podem trazer prejuízo para a empresa e a gente tem que verificar se a gente tem que criar algum plano de ação, mudar a forma de trabalhar, para não deixar, né, que esses colaboradores tenham essas cargas extensivas aí de trabalho. A Luana levantou a mão, gostaria de falar? Não, professor, eu só dar um exemplo aqui, que é onde eu trabalho, o pessoal, eles inventam de fazer hora extra, ele fala que é pra gente fazer hora extra, não sei o quê. Aí depois que a gente faz todo o dia tudinho de hora extra, eles vêm falar para tirar folga, não paga, eles falam para tirar um dia de folga. É complicado isso. Isso aqui é ruim, né? Porque você. Aí é que eu tô falando, né? Quando a gente fala assim dessa relação horas extras e horas trabalhadas, até que ponto isso pode prejudicar uma empresa? Boa noite, Elisângela. Boa noite. Ele Ele voltou. voltou. Então, pessoal, a Então, gente tem pessoal, que avaliar até que ponto isso não vai prejudicar a empresa. Porque se começar a trazer prejuízo, a gente tem que mudar a forma de trabalhar. Eu estou fazendo aqui o compartilhamento. Mas, professor, acho que quase todas as empresas só trabalham mais com banco de hora, né? Difícil a empresa que paga as horas, né? Exatamente. Dificilmente eles pagarem horas. Geralmente eles querem dar folga. Porque muitas das vezes, quando você vai pagar hora extra, por exemplo, às vezes você tem que pagar no valor de 100%. Por exemplo, no domingo, se eu fosse pagar um funcionário, né, seria um domingo 100%. E hora extra também 100%. Um dia de feriado seria 100%. Isso quando não trabalha de escala 5 por 1, né? E aí teria que pagar 100%. Se eu dou folga para esse colaborador, isso fica mais barato para a empresa. É mais barato dar folga para ele do que pagar ele em dinheiro. Porque se eu dou folga para ele, os outros colaboradores vai continuar tocando a empresa do mesmo jeito. Ou vocês acham que para a empresa? Para não, gente. Vou dar folga para o colaborador, a empresa vai continuar trabalhando do mesmo jeito, vai continuar produzindo e eu não estou perdendo nada. A empresa não perde nada quando ela dá folga para o colaborador. Agora, se ela tiver que pagar o colaborador, ela vai ter que estar tirando esse dinheiro do caixa para pagar o colaborador. E se ela dá folga para ele, aí ela não vai precisar pagar ele. Entenderam por que eles dão folga? Só ela que ganha. Só ela que ganha, gente. Felizmente. Valéria levantou a mão. Professor, aqui em Bom Jesus tem duas usinas, sabe? Aqui é diferente, eles pagam hora extra certinho. De segunda a sexta, eles pagam 50% e de sábado 75%, domingo 75% e feriado 100%. Paga certinho, eles não dão um banco de horas, não. Não dá nem essa opção, é hora extra, é paga em dinheiro. Muito bom. Estimula mais o colaborador quando a usina paga ele em dinheiro do que quando joga banco de horas.
O banco de horas, para mim, é bom demais para a empresa, né? Economizar. Só que se a gente for falar de motivação para o colaborador, é um dos piores, né, um das piores indicadores aí que a gente pode falar que não vai ter um resultado satisfatório. Infelizmente, ninguém quer pegar uma folga. O cara trabalha no domingo para folgar na segunda, não justifica isso. No domingo ele poderia Isso me dá descansar, passear opção, com a né? família. Do colaborador escolher entre folga ou receber em dinheiro, mas geralmente eles não dão a opção para escolher nem o dia de folga, eles que escolhem o dia para o colaborador folgar. Isso, exatamente. É como se o colaborador não fosse importante para a empresa, não tivesse importância nenhuma para a empresa. Assim, não houve uma contrapartida, né? A empresa precisou do colaborador, o colaborador teve que ir lá trabalhar no final de semana, teve que fazer hora extra porque a empresa precisou dele, mas na hora de tirar a folga ele não pode nem escolher o dia que ele quer tirar. É a empresa que vai escolher o dia para ele, quer dizer, o colaborador não tem importância nenhuma, ele tem que só que trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Entendeu? Seu divino, levantou a mão? Sem contar que tem algumas empresas que entram na mente do colaborador, né? Fala que se não fazer hora extra, na próxima folha de corte, quem fazer hora extra vai ser mandado embora. Tem uns que gostam de fazer hora extra, mas a maioria fazem por causa desse motivo. São pressionados a fazerem, né? Eu acho isso muito baixo, gente. Muito baixo. Isso traz desmotivação para os colaboradores. Por isso é que aumenta o índice de rotatividade, né? Por isso que o turnover vai lá em cima. Exatamente por conta dessa insatisfação, né? A empresa tratando aí o colaborador assim, de forma muito ruim. Então a gente tem que puxar, né, assim, falar assim, não, a empresa tem que prosperar, sem dúvida alguma. Só que assim, a empresa também tem que ter uma certa sensibilidade, porque ela tem pessoas trabalhando para ela. E pessoas têm sentimentos. Pessoas sofrem dores, né? Pessoas têm um desejo de estar com a família. Pessoas sentem fome. Pessoas sente a necessidade de passear com a família. Agora a empresa suga dessa pessoa praticamente a vida dele. Então, assim, felizmente, a gente tem que... Aí é onde eu falo para vocês, né? Todo lugar que vocês forem trabalhar, se vocês estão infelizes por conta de algumas atitudes que a empresa tem tomado em relação a vocês, procure um lugar melhor. Tá? Procura um lugar melhor e vá embora, sem olhar para trás. Se valorizem, porque a empresa só vai valorizar você, muitas empresas, tá? Não vou generalizar não, mas muitas empresas só vai valorizar você enquanto você tem saúde, disposição e pode trabalhar. Se você não tiver isso aí, para ela você não serve para mais nada. Então, a empresa tem que me valorizar ao menos enquanto eu tiver isso para oferecer para ela. Né? Porque se ela me valoriza, ao menos quando eu tiver saúde, disposição para trabalhar para ela, tá bom. Ao dia que eu não tiver condição para isso, eu vou para o INSS. Mas enquanto eu tiver saúde e disposição para trabalhar, a empresa também tem que valorizar o meu trabalho. Não é só eu valorizar a empresa, eu devo valorizar a empresa, eu devo fazer o meu trabalho com qualidade para que traga uma certa satisfação para a empresa, mas a empresa, em contrapartida, também tem que valorizar o meu trabalho. Tem que ser uma via de mão dupla, porque se isso não acontece, significa que eu estou no lugar errado. Então eu preciso buscar melhorias, eu tenho que procurar melhorias, eu não posso continuar me submetendo, né, a esse tipo de situação. Isso é muito ruim. Bom, aqui dentro dessa relação, horas extras, né, e horas trabalhadas, né, Cristiano levantou a mão, pode falar. Professor, e como fica a questão do sindicato nessa parte das horas extras? Tem uma participação ativa ou nem sempre funciona? Você quer saber mesmo o meu ponto de vista em relação ao sindicato? Sim. Eu colocaria uma bomba lá dentro e explodia ele. Para mim, sindicato não serve para nada.
Concordo. Para nada, zero. Sindicato só serve para Só pegar para o arrancar dinheiro do dinheiro. trabalhador, para mais nada. Sindicato, na verdade, ele foi criado para como uma arte de manobra para enganar as pessoas. Então, o sindicato ele consegue ter muita gente na mão, consegue controlar muitas pessoas, principalmente as pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não têm um conhecimento de como que funciona, né, as coisas. Porque o que acontece? A gente vê que esses sindicatos, eles são mais amigos das empresas do que dos próprios trabalhadores. Eu não sei se vocês já observaram, mas Verdade. é isso ou não é? É verdade mesmo, infelizmente. Felizmente, gente. E outra, esses presidentes de sindicato aí que eu conheci alguns já. Os caras não sabem nem como que funciona a lei. Aqui no município aqui próximo aqui, o cara era presidente do sindicato. E aí ele falava que não assinava, porque antigamente aí, para o trabalhador rural aposentar, tinha que ter a assinatura do presidente do sindicato. Para mim isso era a maior pouca vergonha do mundo. Aí ele tinha que ir lá e dar R$ 600 para o presidente do sindicato só assinar para ele aposentar. Para mim era a pior coisa do mundo. Ainda bem que isso acabou, não existe isso mais. Tomara que não volte, né? Porque o sindicato lá vai se fortalecendo de novo, infelizmente. E aí esse cara lá, que era o presidente do sindicato, ele falava que quando o meu pai fosse aposentar, porque meu pai também não gosta de sindicato, nunca pagou sindicato. Quando meu pai fosse aposentar, ele não ia assinar para meu pai aposentar, que ele conhecia meu pai, né? Porque meu pai não pagava o sindicato. Aí eu falei para ele, cara, fica de boa, meu pai vai aposentar porque ele tem o direito de aposentar, não precisa disso aí não. Quando foi para meu pai aposentar, já tinha, na época do governo anterior, o governo anterior tirou essa manobra do sindicato, tirou isso da mão do sindicato, até tirou, né? Nem era obrigado a pagar sindicato mais. E aí eu fui e aposentei meu pai. E aí uns 6 meses depois, esse cara me procurou para me ajudar ele a aposentar, porque eu não sabia o caminho nem para ele aposentar. Agora imagina, como que o presidente do sindicato não sabia o caminho para nem ele aposentar e como que esse cara ajudava os outros? Não faz sentido. Né? Aí a gente fica pensando assim, para que o cara estava lá? Ele estava lá só para ganhar dinheiro. Mais nada, o cara não conhece de lei, o cara não entende nada. Então, assim, para mim, gente, sindicato não serve de nada. De nada, de nada, de nada. Porque se não tem um benefício para o trabalhador, né, não traz benefício para o trabalhador, de nada serve. Aí quando vai ter um acordo lá para dar uma melhoria salarial para os colaboradores, né, aí o aumento salarial do salário mínimo foi de 5%. Só um exemplo. Aí vai lá para poder fazer um acordo com o sindicato para aumentar o salário do colaborador. Aí o sindicato vai lá e fecha em 3%. Ué, mas que merda é essa? Se o salário mínimo teve um aumento de 5%, no mínimo a empresa também tinha que dar um aumento de 5%. Concorda ou não? Né? Nesse acordo com o sindicato tinha que ser um aumento de 5%, no mínimo, para poder acompanhar a inflação. Aí como o sindicato vai lá e fecha 3%? Então assim, não existe isso, gente. E isso acontece o tempo todo. Ou seja, me perdoa, tá? Talvez tenha algum sindicalista aqui, me desculpa, de repente você tem mais conhecimento na área sindical aí, me perdoa. Mas esse é o meu ponto de vista, tá? Para mim não serve de nada, sindicato. Eu acredito o seguinte, que todos vocês devem conhecer os seus direitos. Vai lá na CLT, pesquisa, vai no Google mesmo e pesquisa os seus direitos. Todos vocês têm direitos e deveres dentro de uma empresa. Procure seus direitos. Se você entendeu que você foi lesado, se você entendeu que você foi roubado, procure o Ministério do Trabalho, faça uma denúncia. Eu acredito que deu uma falha aí, né? Mas se você sentir lesado, procure o Ministério do Trabalho, abra um processo sem advogado, não precisa de advogado. Só você apresentar a sua queixa no Ministério do Trabalho, você vai abrir um processo sem advogado, você vai requerer o seu direito, né? Pode entrar num acordo entre você e a empresa e para você ser ressarcido, né, daquilo que você sentiu que você foi lesado.
Então, gente, procure os seus direitos, procure a lei, a justiça, procure um advogado, porque o sindicato, ele não vai poder fazer muita coisa por você, não. Na verdade, ele não vai poder fazer nada. A única coisa que ele vai fazer é tirar alguns direitos que você tem, em parceria com as empresas aí que são parceiras, tá? Então esquece esse negócio de sindicato aí, é só para poder desviar dinheiro e manobrar. Porque muitos sindicatos aí conseguem, sindicato, MST, esses movimentos aí de sem terra trabalhador, CUT, esses órgãos todos aí, isso aí só serve para massa de manobra. Não serve para nada, só massa de manobra. Eu já vi gente que tinha o sonho de ter uma terrinha, envelheceu na beira da estrada. 30 anos na beira da estrada dando dinheiro para o movimento, né, do MST. E nunca ganhou uma terrinha e nem vai ganhar. Então, assim, infelizmente, é uma dura e triste realidade. Mas é uma grande ilusão as pessoas acreditarem nesses movimentos, acreditando que esses movimentos podem trazer algum benefício para ele. Felizmente não vão trazer. Eles vão iludir, 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 iludir. Eles são criadores de ilusões. E aí as pessoas ficam iludidas anos e anos e anos e anos e tadinho, eu vi muita gente envelhecer na beira de estrada esperando por esses movimentos e nunca virou em nada. E se vocês conhecem também alguém, pode até expressar a sua indignação, porque eu fico indignado com isso. Mas é verdade mesmo, professor. E pior assim, parece que ao invés de diminuir, está se aumentando essa quantidade de pessoas desinformadas ou desinteressadas também. Porque aqui mesmo, nas beiras aqui de Santa Helena, tem um pessoal também. Nossa, e ai de você se falar mal. É uma coisa muito estranha, assim, que parece até uma lavagem cerebral que é feita nessas pessoas, nas pessoas que mais precisam, são as que mais não aceitam, assim, não aceitam nem conversar, para pelo menos assim, olha, vamos. Acredito eu que a internet da Cristiane caiu. Vocês estão ouvindo a Cristiane? Não. Eu Eu também não. acredito que deve ter caído por lá. Mas é muito triste, são situações difíceis, tá, gente? Eu conheci muitas pessoas. E eu conheci também pessoas que entraram no movimento, né, adquiriram terra, só que assim, sofreram pra caramba, gente. Ficaram lá sofrendo 20 anos, 30 anos com um pedaço de terra sem recurso para trabalhar. É muito Ai, será que difícil. voltou? Cristiana, a gente não estava te ouvindo. Eu creio Ah, que não, minha internet hoje está uma benção. é assim mesmo. Mas voltando aqui, né, para a questão da relação aqui de horas extras e horas trabalhadas, dentro da CLT, nós temos que trabalhar 8 horas diárias, né, ou 44 horas semanais. Isso aqui é lei, né, precisa ser cumprido. E se a gente trabalha 1 minuto a mais que isso, é hora extra. É lógico que a gente não leva 1 minuto em consideração, né, gente? Até 10 minutos, 5 minutos, um dia ou outro aí, eu não considero. Mas aqui dentro da lei diz que 1 minuto já é hora extra. Para quem trabalha com cartão, né, bate o cartão, então é automático, vai receber. Até 5 minutos não, tá, gente? 5 minutos para frente ou 5 minutos para trás não interfere no seu pagamento de salário. 5 minutos não, 4 minutos. 4 minutos aí é 4,99. Então antes de chegar no 5. Chegou no 5 aí paga, mas até 4,99 não vai interferir. 4,99 para trás ou 4,99 para frente. Então nós temos aqui
Falamos bastante, né, sobre esse assunto. Vamos falar então agora um pouco sobre índice de reclamações trabalhistas. Isso aqui é muito importante, gente. Quando a gente tem um índice de reclamações trabalhistas alto dentro de uma empresa, significa que essa empresa está sendo imprudente com os seus trabalhadores, de alguma forma. Pode ser um supervisor, né, que está sendo ali um mau supervisor, né, está usando ali do seu poder para poder fazer algumas coisas ilegais, comprometendo então o bom andamento do trabalho na empresa. Né? Pode ser a própria direção da empresa, né, a própria diretoria da empresa agindo de má fé com os colaboradores, né, questão de cargas horárias extensivas, né, e por aí vai. E existem muitas formas, né, de uma empresa cometer crimes contra os seus colaboradores. Existe crime de assédio moral, existe crime de assédio sexual, existe crime contra a honra, né? Então, assim, existem vários tipos de crimes que são cometidos e precisa ser, assim, a empresa estar atenta a essas questões. Pode ser por questão da carga horária extensiva, né? A empresa pode não estar fazendo o transporte como deve, às vezes o colaborador tem que sair, quando sai do trabalho ele fica lá esperando 1 hora para ir embora para casa. Então isso também vai gerar problema para a empresa. O colaborador, por exemplo, está sofrendo pressão, está sendo pressionado dentro do trabalho. Eu fui contratado para fazer X coisas, só que eu estou fazendo X, Y, V. Então eu estou sendo pressionado pelo meu supervisor para fazer o triplo do trabalho que eu estava fazendo. Falta de IPIs, né, para executar a função. Eu trabalho nas alturas, a empresa não está fornecendo cinto de segurança. Eu trabalho num local onde eu preciso usar uma bota, mas a empresa não está fornecendo, estou trabalhando com a bota furada. Eu trabalho num lugar onde preciso usar luva, mas a empresa não está fornecendo luva. Eu tenho que usar óculos. Muito bem, Valéria. A empresa não está fornecendo óculos. Então, tudo isso gera processos, né, contra a empresa. E a empresa tem que estar atenta quanto a essas coisas. Porque se uma empresa começa a ser processada, né, pelos colaboradores que vão saindo da empresa, de repente a empresa está com 30, 40 processos, né, e às vezes os processos são bem semelhantes. E esses processos estão dentro da mesma jurisprudência, né, e o mesmo juiz que vai julgar todos os processos. Vocês acham que um juiz, observando que uma empresa tem lá 30 processos pelas mesmas coisas, 30 pessoas diferentes processando a empresa pelas mesmas coisas, vocês acham que o juiz vai dar causa ganha para a empresa? Até eu que não sou juiz, né, até eu que não estudei direito, eu já diria que essa empresa está muito errada e ela perderia todos os processos. Né? Porque se fosse um processo só, a gente até relevava, mas imagina lá 15, 20 processos pela mesma coisa. Significa que a empresa está pecando, que ela está fazendo algo que está ali prejudicando os colaboradores, certo? Então a gente precisa avaliar, né, quais são, por que a empresa está sendo processada. Exatamente, acontece muitas vezes, né, dos técnicos de segurança do trabalho aí deixarem de lado, porque a empresa às vezes pressiona, né, o técnico de segurança do trabalho para poder relevar algumas coisas, né, e no final quem está sendo prejudicado são os colaboradores. E isso é prejudicial para a empresa, porque vai gerar processo. Então, uma cadeia, gente, não tem jeito. Uma coisa vai desencadear a outra. E se tiver um acidente de trabalho? Seu Divino, o senhor levantou a mão, gostaria de falar? Não, foi sem querer. Tranquilo. Então, pessoal, é muito importante esse índice, né, de reclamações trabalhistas. E aí a gente tem que avaliar
quais são as reclamações, por que elas estão acontecendo com frequência, e a gente tem que criar um plano de ação para poder eliminar esse problema. Isso pode virar um problemão dentro da empresa, isso pode trazer sérios processos aí milionários, e aí assim, a gente tem que estar atento a isso aí, né? A gente tem que resolver esses problemas e eliminar esses problemas. A gente pode deixar isso aí acontecer. Então a gente tem que monitorar o índice de reclamações trabalhistas, porque isso demonstra, né, que a empresa zela por seus colaboradores e se importa com as leis trabalhistas. Se uma empresa não está zelando pelos seus trabalhadores, não importa com as leis trabalhistas, isso é muito ruim, é prejudicial. Aí entra lá na questão da cultura organizacional da empresa. Cultura fraca, franzina, cultura que não prospera. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Folha de pagamento. Aqui dentro de folha de pagamento também é o indicador dispensável das rotinas administrativas de organização. É por meio, né, desse indicador que o RH consegue contabilizar com exatidão todos os valores pertinentes aos seus prestadores de serviços. Folha de pagamento dá uma visão ampla sobre os valores investidos em remuneração, benefícios, horas extras e bonificações profissionais, ajudando o negócio ajudando os negócios a administrarem seus recursos e sempre atuarem dentro do orçamento. Então, quando a gente fala desse indicador de folha de pagamento, a gente consegue identificar qual é o valor que nós gastamos durante todo o mês com os nossos colaboradores, seja direto ou indiretamente, seja com salário ou benefício. Então, a gente, no final desse indicador, a gente vai ter um resultado, né, geral de tudo. Isso nos ajuda a administrar as finanças da empresa, porque quando chega no final do mês, eu tenho que ter o dinheiro para pagar meus colaboradores. Então, é um fato, né, que eu tenho que administrar os recursos da empresa para que não falte o salário dos meus colaboradores. Esses salários também têm que estar dentro, né, de uma programação, tem que estar dentro de um orçamento. Não pode ficar de fora de maneira alguma. Aqui nós temos um nome em inglês, né, é o Head Coach. Ele serve como âncora para todos os indicadores citados anteriormente. E ele é um nome diferente, mas ele, apesar de ter um nome diferente aqui um pouco complicado, é uma expressão simples, né? E, traduzindo isso aqui, o objetivo, na verdade, é contar cabeças. Quantas pessoas eu tenho dentro da minha organização. Ele é importante como âncora para todos os outros indicadores que nós já estudamos. Então, a gente vai avaliar todos os outros indicadores e esse indicador ele vai me mostrar dentro dos outros indicadores, né, a quantidade de pessoas que eu tenho dentro da minha organização. Esse indicador ele é importante para eu saber, né, se a quantidade de pessoas é suficiente ou se há necessidade de contratar mais pessoas. E aí é lógico que a gente tem que analisar cada setor, né, qual que é a necessidade de cada setor, de quantos colaboradores cada setor precisa. E aí a gente consegue também mensurar e saber, né, se realmente o meu quadro de funcionários está bom, se eu preciso contratar pessoas ou se eu preciso demitir pessoas. De repente eu preciso enxugar um quadro de funcionários, aí eu vou ter que demitir. Né? Mas na regra geral, a gente só demite colaboradores quando nós passamos por dificuldades financeiras. Né? De repente a empresa cai ali as vendas de uma forma assim instantânea e gigantesca. Nós vendíamos 30 milhões e agora nós caímos para 10 milhões. Automaticamente reduziu a produção e a gente vai ter que reduzir também o número de colaboradores. Isso acontece em casos esporádicos muito assim, muito, como que eu posso dizer? Quase não acontece, são índices muito pequenos. Bom, isso vai acontecer geralmente quando há algum tipo de crise financeira internacional, guerras, né, pandemias, como houve aí no ano 2021, que houve aí muitas perdas, né, muitas empresas fecharam por conta dos fluxos, né, que se diminuíram. A gente viu muitas empresas parando de produzir porque estava faltando peças no mercado, né?
Então, nesses casos acontece sim, né, de ter que mandar pessoas embora, ter que enxugar a quadra de funcionário, né? Isso é muito ruim, mas pode acontecer, né? Em casos, igual eu estou falando para vocês, esporádicos, isso é muito raro, em casos muito raros, não acontece assim constantemente, né? São casos raros mesmo. Quando há algum desequilíbrio fiscal dentro do país, o país cresce muito a inflação, e aí as empresas não conseguem manter o seu quadro de funcionário. Como implementar os indicadores de RH nas organizações? Bom, para implementar esses indicadores de RH, é importante a gente usar uma ferramenta chamada análise SWOT. Quem já ouviu falar da análise SWOT? Vocês conhecem ela, essa ferramenta aqui? Não. Não? Mais alguém? É uma Não, ferramenta, professor, é não uma conheço, não. ferramenta. Pode falar, Cristiane, desculpa. Eu que peço desculpa, é só para avisar que eu não conheço. Tá, tudo bem. É uma ferramenta muito boa, né? Eu vou deixar para falar dessa ferramenta na próxima aula, porque a gente vai gastar um mínimo aqui uns 30 minutos para falar dela. E aí eu não vou entrar hoje, porque senão a gente não vai conseguir concluir a questão dessa ferramenta. Então eu vou deixar para a gente falar dela na próxima aula, e a gente vai falar também como implementar os indicadores de RH nas organizações. Deixa eu interromper aqui. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Sala cheia, tá até bonita a sala hoje. Parabéns, pessoal. Muito bom, fico feliz de ver vocês por aqui. Até tirei um print da sala aqui para colocá-la no grupo. Tá linda. Parabéns aí a todos vocês, né, pela dedicação, pela constância. E quero perguntar a vocês, Fran levantou a mão, gostaria de fazer alguma pergunta? Não, foi sem querer. Perdão. Tudo bem, tranquilo. Eu queria verificar com vocês se todos vocês fizeram a atividade que a gente passou ontem, o resuminho. Todos vocês fizeram? Se alguém ainda não fez, pessoal, a gente está terminando a aula agora. Aí eu peço a vocês que vão lá e façam um resumo e enviem para mim, por gentileza, para que eu possa validar lá a frequência de vocês, tá bom? Muito bem, Lilian. Ok. Então, pessoal, vocês têm oportunidade, eu vou deixar essa oportunidade aberta aí, a gente está terminando nossa aula agora até um pouco mais cedo. Ainda bem que hoje foi tudo tranquilo, a internet funcionou com uma beleza por aqui, né? Tá tudo estabilizado, foi muito bom. Quero agradecer vocês pela participação. Amanhã a gente retorna no mesmo horário, amanhã a gente vai falar dessa ferramenta chamada análise SWOT e como implementar também os indicadores de RH dentro de uma empresa. Aí a partir de amanhã a gente vai dar mais uma acelerada no processo, porque a gente já está na 6ª aula, né? O tempo está voando, não está esperando, e a gente precisa concluir esse negócio. Muito obrigado, gente. Boa noite. Grande abraço. Amanhã a gente encontra novamente. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. Boa noite a todo mundo. Boa noite, professor. E até amanhã. Até amanhã. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite.